Outro ponto que me chama a atenção é que ela disse, inclusive foi um dos crimes que tentaram tipificaram, foi dizendo que você a manteve em cárcere privado, né? Manteve em cárcere privado depois que ela retornou de Brasília. Só que o que me chama a atenção é que ela conseguiu ir na delegacia, fazer o depoimento depois que encontrou a carta. Mas estava em cárcere privado. Estava em cárcere privado. Fazia fisioterapia numa van que era acompanhada pelos pais, em cárcere privado. Que quem acompanhava eram os pais, né? Vou Os pais esclarecer dela. isso. Vai. Para que vejamos o que é cárcere privado para essa mulher. Ela disse para mim, depois de encontrar a carta e depois da eletrocução do banheiro, sim, que o primo dela, Riolando, que trabalhava no IPEC, que era ortopedista, aquele que faz esses tratamentos, fisioterapeuta, lhe tinha dito que faria para ela o tratamento de graça. Sim. Que mandaria uma van do IPEC a apanhá-la a 1 hora e a devolveria entre 5 e 6 horas. Sim. Então eu achei joia. Falei, maravilhoso, ele quer ajudar, mas claro que sim. Por quê? Porque quando ela esteve internada em Fortaleza, antes de viajar, antes de eu levar para Brasília, eu paguei um tratamento que fizeram para ela, que na época foi 120 mil cruzeiros, eu acho que era na época. Que era muito dinheiro. Imagine agora como seria. Você então, pagou o tratamento dela. Você pagou esse tratamento. Esse primeiro, sim. 120 mil cruzeiros. Se fosse hoje, seria quanto? Se a gente chegasse no cálculo, só pra gente poder... Não é porque um homem que tenta matar a mulher, eu acho que não vai investir 120 mil cruzeiros, né? Seria... Se a gente perguntar, isso seria uns 300... Mil reais? 300 mil reais? Os membros superiores, membros inferiores, 2 profissionais capacitados. E naquele período, depois que ela voltou, você trabalhava o dia todo, ela ficava em casa? Eu quero chegar aí. Sim, é porque é um cárcere privado, então estou tentando entender esse caso. Então, eu concordei. Muito bem. Então começa amanhã. Tudo bem. Eu ia trabalhar dia e noite, de dia. Eu tinha curso na universidade, tinha trabalho no CETRED, eu era coordenador executivo de uma divisão lá. E de noite, eu fazia palestras, sim, e cursos para executivos. Então, mais ou menos eu chegava geralmente a meio-dia, quase 1 hora. Almoçava, tomava um banho e corra. E de noite, 10 horas da noite, 10h30 até 11 horas. Isso era de segunda a sexta. Às vezes tinha um dia que tinha um descansinho. Bom, então, eu ia para casa a almoçar e fui mais cedo, porque tinha às 2 horas um encontro numa empresa onde eu fazia consultoria. Quando eu estava chegando a um quarteirão, eu vi um carro estacionado no portão da minha casa. Da nossa casa. Achei estranho. Era o carro de Itamar, esposo de uma irmã dela, de nome de Lerice. Tudo bem, deixei assim. Fiz uma ré e fiquei embaixo de uma sombra esperando a ver o que acontecia. Quando eu vi sair o pai dela, empurrando a cadeira de rodas, pegaram ela, colocaram entre o carro, a cadeira de rodas, fecharam e colocaram no porta-mala, e Tamar, o cunhado dela, dirigindo, e o pai e ela, e foram embora. Então eu disse, meu Deus, o que estão fazendo comigo? Estão mentindo.
Aí, esperei 5 Não minutos era e cheguei em casa. fisioterapia. Quando eu cheguei em casa, perguntei para as empregadas, onde está a patroa? Disse, acabou de sair, vieram do IPEC em uma van para levar e tal. Eu falei, Já estavam planejando, né? Já estavam duas tudo empregadas. planejando. Mas a filha mais velha, que tinha 6 anos, Viviane, olhava para mim assim como queria falar comigo. Eu fui a tomar banho, saí do banheiro e encontrei ela sentada na minha cama, na nossa cama. E falei, filhinha, o que foi? Está pronta para ir para a escola? Estou sim. Mas é que eu queria contar uma coisa, mas Mainha disse para mentir, para não contar a verdade. Fomos para a varanda, contou. Quem vem aqui todos os dias a visitar a Mainha é meu avô e Itamar. E vem no carro a levar ela, não era por IPEC. E eu escutei eles falando de advogado e de juiz. Para mim foi suficiente. Uma inocente contando a verdade. Sim. Então, eu viajei no dia 11 para Rio de Janeiro atender uma empresa. Se não me engano, esse mesmo dia ou dia seguinte, ela me telefona e me deixa o recado. Na portaria me comunicam, quando eu vou lá e ligo para ela, ocupado, entrou a ligação. Era ela. Me deu uma esculhambação. Me agrediu, me insultou, me tratou aos gritos. Que eu era quem tinha tentado matá-la, que tinha encontrado as cartas de outra mulher e que já estava separada de mim, que estava na casa dos pais, da mãe, com as crianças que eu nunca mais veria. Eu falei para ela, calma, não se precipite, não é assim. Eu vou voltar o antes que puder. Voltei no dia seguinte. Quando eu voltei, já existia questão. Já tinha um processo, já tinham dado... Ela deu entrada no dia 1º. Quando foi a viagem que o senhor fez? Dia 11. Dia 11, então há E 10 durante dias todos esses trabalhando. dias, ela estava fazendo fisioterapia. Meu Deus do céu. Gente, por que eu estou falando isso? E ficou internada. Porque ela alega que presa. sofreu cárcere privado. É. Tá? Então, assim, é uma situação muito interessante. Mas Nesse ela cárcere... mesma se contradiz. várias Cada contradições. que fala, ela dá mais informações, contradizendo e entrando em conflito com o que já disse. O que eu estou querendo dizer é que ela falava que tinha cárcere privado, mas que ela ia constantemente na delegacia, ela seguia a vida dela. Você saía para trabalhar, ela ficava em casa com as empregadas. Então, assim, que cárcere privado é esse? Ela ia à fisioterapia, ia para casa da mãe, onde se encontrava com o advogado, com Itamar, onde era a base Fazia de o operações. planejamento, né? Gente, olha só. Para quem não assistiu a história do Marco, eu gravei um vídeo contando um pouco sobre esse processo. Está aqui abaixo na descrição, então vão lá, assistam. Tá? Aqui a gente está vendo alguns detalhes, porque são muitas contradições nesse processo, né? E assim, Marco, você ainda acredita que tem como provar a sua inocência? Estamos nessa luta. Ok, entendi. Eu só trago a verdade, mas muita gente O pessoal não não, gosta o de ouvir pessoal a não verdade. entende, porque tu já tem quantos anos que isso aconteceu? Faz mais de 30 anos. Mais de 30 anos, isso foi em Ouvindo a minha 1983, história isso, dela e dos 1983. O que acontece? Há 30 anos, Heredia está na luta para provar a sua inocência, né? Olha só, para vocês terem uma ideia, depois disso, inclusive eu acho que essa daqui para a mídia foi a única entrevista que você deu, né?
Uai, seu app de vídeos curtos.